que é realmente uma notícia incrível, Socorro. Um repórter, ele estava trabalhando quando identificou os corpos da esposa, do filho e da filha. E no dia seguinte, ele foi trabalhar. Isso, Amadeu, 24 horas depois. O Al-Dahdouh, ele é um repórter da TV, da rede de TV Al Jazeera, que é um canal de TV do Catar. Ele trabalha com a empresa desde 2004, são quase 20 anos, praticamente 20 anos que ele trabalha. E já cobriu muita guerra, já cobriu muito ataque, já cobriu muita morte, já cobriu muito desespero. E na última quarta-feira, ele estava trabalhando, fazia cobertura de novos ataques na faixa de Gaza. E na última quarta-feira, ele virou notícia, e virou notícia da pior forma possível, quando soube que perdeu parte da família, Amadeu. Disse que tinha o dever de regressar rapidamente ao trabalho, apesar da dor e da ferida aberta pela perda de vários familiares. O Wael Al-Dahdouh voltou a fazer reportagens em Gaza um dia depois da morte da mulher, do filho de 16 anos, da filha de 7 e um neto de 18 meses num ataque aéreo de Israel a um campo de refugiados palestinos. Mais 8 parentes do jornalista morreram nos ataques. A sogra, de 81 anos, está gravemente ferida. A família se mudou recentemente para o centro de Gaza após Israel ordenar a retirada de civis do norte da faixa. Al-Dahdouh é chefe do escritório da Al Jazeera em Gaza e há anos cobre o conflito entre Israel e palestinos. Na última quarta-feira, ele virou notícia da forma mais trágica possível. O mundo chorou com ele, ajoelhado, aos prantos, ao lado do filho morto, segurando o corpo da filha e do neto. Cenas que se unem a milhões de imagens que marcam e refletem a estupidez da guerra. As imagens, né, Amadeu? Eu não sei se vocês querem comentar antes, eu também separei da dificuldade para falar hoje que nós, jornalistas, temos a cobertura de uma guerra. A gente que está lá, do mundo inteiro, cobrindo esse conflito aí, Israel e a faixa de Gaza, Israel e Hamas. E de acordo com o grupo que a gente tem aí, uma cartela que a produção fez hoje, 27 jornalistas já morreram no conflito Israel-Hamas, conflito que completa 20 dias. 27 jornalistas mortos, 22 eram palestinos, 4 israelenses, 1 libanês, há 8 feridos e 9 jornalistas desaparecidos ou detidos. A gente está vendo a fonte aí, que é o Comitê para Proteção de Jornalistas, que é uma organização, que é uma ONG, que faz esse apanhado sobre a causa, sobre a situação e a segurança de jornalistas em todo o mundo. Amadeu. Olha, Socorro, é muito chocante a gente ver que quem está trabalhando, jornalista vai para trabalhar, né? A gente tem 27 mortos nessa insanidade que está acontecendo lá entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. E a história desse jornalista é de cortar o coração, Ananias. Você vê alguém que num dia está trabalhando e encontra os corpos da esposa dos filhos. E no dia seguinte já está de novo... E do neto. E no dia seguinte está de novo trabalhando, né? Matheus, são as devastações, né, provocadas pela guerra. Ontem, na reunião da ONU, o Riyad Mansour, que é observador palestino na ONU, ele relatou alguns episódios decorrentes da guerra que são absolutamente assustadores, assim, como esse desse repórter. Episódios como de um filho que vê a mãe morrer por uma bomba e com a mãe no colo ele relata que vai continuar na Palestina, vai continuar em Gaza e espera encontrá-la no paraíso. E dias depois ele veio a falecer. Ou seja, são relatos dessa guerra de cortar o coração, como também a história desse repórter que continua no exercício da sua profissão porque tem
um ideal, tem um objetivo, precisa exercer essa função porque é o seu grande objetivo de vida. E, infelizmente, a gente está vendo, mesmo diante de tantas atrocidades como essa, pessoas que ainda defendem a guerra. A continuidade, a escalada do morticínio. Aliás, como eu disse aqui no dia 1, vocês lembram, a Socorro, com certeza, a Poliana, estavam aqui, no primeiro dia eu disse, olha, atenção, Netanyahu, Israel. O que o Hamas fez, o Hamas, um grupo terrorista, vomitativo, de delinquentes, que assassinou, matou, com requintes de crueldade, com barbaridade. O Hamas é indesculpável o que o Hamas fez em Israel. Indesculpável. Não há nada que possa justificar. Mas é preciso, Israel é um Estado, é a única democracia do Oriente Médio, tem que medir, tem que fazer o equilíbrio nessa defesa. E Israel está agindo de um jeito, a partir do seu líder maior, Benjamin Netanyahu, de uma forma tão inconsequente que hoje o mundo está assim, aquela defesa que lá no início havia de Israel, hoje ela está equilibrada. Por quê? É como se o Israel, que é um Estado, estivesse se comparando a um grupo criminoso, Poliana. Amadeu, o peso realmente está muito grande. Eu acho que o que está mais complicado é essa falta de abertura para garantir auxílio, alimentação, água, energia a essas pessoas que já estão sendo obrigadas a se deslocar em massa dentro da faixa de Gaza para evitar ficar no conflito, nas áreas de maior bombardeio que persistem a toda hora, a todo instante. As pessoas já não conseguem mais ter um minuto de paz, porque ela está sempre pensando que hora o míssil pode chegar na casa dela, na região dela, que familiares ela pode perder. Toda a dificuldade diplomática pela saída ali pelo Egito, por esse risco de que células terroristas se infiltrem nessa saída. Eu acho que, para além da falta de humanidade dos líderes em cessar fogo, em parar com os bombardeios, é de fato a falta de logística e até mesmo, a palavra é essa, é a humanidade. A falta de humanidade de permitir que essas pessoas recebam pelo menos o mínimo para continuar vivas. Ô João, inclusive foi feita uma pesquisa entre os israelenses, dentro de Israel, e o apoio a essa guerra total contra a faixa de Gaza caiu de 65% para 49% em uma semana. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, Ananias, Poliana, Ari, que já está lá no estúdio, e a Socorro, que está lá em Viena. O problema maior aí que eu vejo é a falta de perspectiva. Até agora são 7.300 mortos, a metade crianças. Só da ONU morreram 53 funcionários. Para você ver que é um bombardeio indiscriminado. Aquela história lá... Mas não tinha como não ser. Mas para você ver como é que é. Não há parece que não há planejamento. Simplesmente se botam as baterias de mísseis e foguetes e vamos ver no que dá. Parece que está sendo operado dessa forma, né? Que não pode ser assim. E podia ser de outra forma? Podia ser de outra forma. Como, João? Podia e como é que você vai bombardear? Com inteligência. João, como é que você vai bombardear um conglomerado urbano como é Gaza, que você sabe como é lá? Primeiro é que, olha, eu vou só dar um exemplo. Densamente povoado. Amadeus, não existe esse... Só para você ver, a campanha do Afeganistão gastou menos munição do que esses aí nos primeiros 6 dias. Só para você ver a quantidade de munição que foi usada. A campanha todinha dos Estados Unidos gastou menos. Agora o pior, o que a Israel fez? Você tinha na Europa e nas Américas, como no geral, não vou falar nos outros continentes que são bem afastados dessa realidade, do ponto de vista de opinião. Então o que acontece? Você pegar na Europa e nas Américas de forma geral, praticamente Israel era uma unanimidade. Sim. Agora não, já está dividido. Está dividido e caminha para uma demonização de Israel. Por quê? Porque eles estão sendo tão insanos quanto o Hamas. Vamos com o Ari, acho que já está ok lá, pois não, Ari? Boa tarde, Amadeu, Socorro Sampaio, né, ao vivo direto de Viana, o João, Ananias, Poliana. Eu não sei o
O que foi ao ar, o que não foi, mas boa tarde à nossa audiência, ouvintes e telespectadores, a gente teve um pequeno problema aqui. Olha, infelizmente eu vejo fracasso da ONU, fracasso do Conselho de Segurança, fracasso dos líderes mundiais na tentativa de promover a paz. E, nesse contexto geopolítico, há a prova inequívoca de que os Estados Unidos não são mais a única potência, a potência hegemônica mundial que dita, que determina o que acontece e o restante do mundo obedece. Claro que a gente tem que considerar que China e Rússia obedeceram diretamente aos Estados Unidos, mas ficavam inertes, tinha um acordo tácito. A tua parte a gente ignora e na nossa parte você ignora. Só que os Estados Unidos e a OTAN sempre também fizeram pressão em relação às decisões do Oriente e da Rússia. Mas agora os Estados Unidos estão num período de transição e esse período está sendo muito traumático porque é exatamente quando eclodiu essa guerra entre Israel e o Hamas. Então, nós estamos vendo uma potência, nós estamos vendo a história se movendo muito rapidamente. Uma potência hegemônica perdendo esse status e no esteio disso, uma guerra insana que está caminhando para se tornar um dos maiores genocídios da história da humanidade, porque a população civil palestina, que nada tem a ver com o grupo Hamas, ela está sendo, aos poucos, de maneira cruel, está sendo morta em praça pública, está agonizando em praça pública e o mundo atônito vê, mas não resolve. Socorro, você tem... Pois não. Não estou ouvindo a Socorro. Ainda não. Que o Hamas tem um quartel-general que é o Hospital Al-Shifa. Isso informações das Forças de Defesa de Israel, inclusive mostraram imagens de satélite e a gente mandou um vídeo, e a produção tem um vídeo que mostra a simulação de como seria. Seria uma rede de túneis, um complexo de túneis instalados embaixo de vários hospitais, mas principalmente o maior quartel-general seria instalado embaixo do principal hospital de Gaza, o Al-Shifa. Então, segundo Israel, o Hamas usa os hospitais, e mais especificamente esse maior hospital, como um escudo. Israel disse que os terroristas do Hamas se esconderam no hospital, assim como a população em geral busca abrigo no hospital, e que o Hamas, eles afirmam que o Hamas tem combustível, muito combustível, só que eles usam o combustível que tem e não dão para a população, eles usam o combustível para mover os geradores que levam o ar, que impulsionam o ar para essa rede de túneis embaixo dos hospitais de Gaza, Amadeu. Se escondem embaixo de mesquitas, igrejas, embaixo de cemitérios, embaixo de escolas, e aí, eu já disse isso aqui uma vez, aí fica essa fantasia de que se vai fazer guerra inteligente e se vai matar só terrorista e não vai matar o... Como é que conversa para boi dormir, rapaz? Vai jogar bomba, mata tudo. O efeito colateral é claro em toda guerra. E aí que é um ajuntamento de gente densamente povoado, vai matar, não tem jeito. Enquanto não houver a divisão, os dois estados, o Estado de Israel, o Estado da Palestina, seja conflituoso ou não, mas os dois estados, a solução de dois estados, que é um consenso universal, a gente vai viver aí esse gato e rato com imagens da morte, com a morte crescendo. Só quem ganha, eu vou repetir, são os mercenários da morte, gente que ganha dinheiro com a desgraça no mundo. Vamos agora para outra manchete, Ari, da Socorro, vamos lá? Que trata sobre o massacre nos Estados Unidos. Massacre nos Estados Unidos. Milhares de pessoas são orientadas a ficar em casa. O FBI e a SWAT